Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. O período natalício é sinônimo de luzes, presentes e festas, mas também marca um momento crucial em que os hábitos de consumo se transformam. Os consumidores, inspirados pelo ambiente festivo, procuram produtos que não só atendam às suas necessidades, mas que também criem experiências memoráveis. Contudo, há que ter cuidado com o consumo excessivo e, sobretudo, com o produto que lhe é ofertado. E é por isso que, deste lado, a ADECO está sempre disponível para fazer valer os direitos de todos os consumidores. Portanto, fiquem na nossa companhia nesses próximos minutos e sejam consumidores informados. Para esta edição do programa, temos os seguintes temas. Na rúbrica O Gato Comeu a Lei, informe-se sobre os direitos que estão consagrados na Lei de Defesa do Consumidor. No passado dia 3 de dezembro, celebrou-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Jovens deficientes visuais apontaram os desafios que enfrentam para entrar no mercado de trabalho em Cabo Verde. Edbo Conta traz dicas de como poupar energia nesta quadra festiva. 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Conhecer e respeitar os direitos dos outros é o primeiro passo para que a vida social seja civilizada. Em informação jurídica, informa-se sobre a importância do registro de nascimento. A ADECO responde a um consumidor que se sentiu lesado pela falta de qualidade na prestação de um serviço por parte de uma empresa nacional, pediu o livro de reclamações, mas este foi-lhe negado. Em Minuto do Consumidor, saiba o que acontece quando fazemos uma reclamação no livro de reclamações. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informa-se sobre o direito do consumidor financeiro à assistência. Em Educação Financeira, planeamento de Natal, como criar um orçamento para presentes e festas. Consumo Consciente, segunda parte das 6 perguntas do Consumo Consciente que ajudam na reflexão antes, durante e após a compra nesta quadra festiva. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Para além das festividades do Natal e do final de ano, neste mês também celebramos o aniversário da Lei de Defesa do Consumidor. Um marco muito importante para todos os consumidores cabo-verdianos e que a ADECO faz questão de comemorar. Afinal, estamos aqui para fazer com que esta lei seja cumprida e os direitos dos consumidores sejam salvaguardados. E é por isso que nesta edição da rúbrica O Gato Comeu a Lei, trouxemos a advogada Eva Marques para nos falar dos direitos que estão consagrados na Lei da Defesa do Consumidor. Vamos novamente lembrar quais são os direitos que nós temos plasmados na lei e na Constituição da República de Cabo Verde. A nossa lei fundamental consagra os nossos direitos enquanto consumidores como direitos também constitucionais, portanto, protegidos ao mais alto nível. E nunca é demais lembrar a todos os consumidores cabo-verdianos que nós temos estes direitos protegidos, estamos no Estado de Direito, ou seja, ninguém está acima da lei, ninguém pode violar a legislação que protege os nossos direitos enquanto consumidores, para não nos esquecermos de exigir que estes direitos sejam respeitados. Sempre que adquirimos um bem ou um serviço, este bem ou serviço deve ser de qualidade, deve honrar a função para que foi adquirida. Nós compramos um telemóvel para comunicar. Se este telemóvel não consegue fazer esta função de comunicação, então não honrou, violou o nosso direito enquanto consumidor. Temos direito à sua devolução, portanto, o vendedor deste bem ou deste serviço garante sempre a qualidade de função deste bem que nós adquirimos, ou do serviço. Se este serviço acaba por não fazer a função, se nós adquirimos um serviço de limpeza, por exemplo, e não limpam com qualidade, então temos o direito a receber o nosso dinheiro de volta. Temos um certo tempo para exigir. Vamos imaginar, entramos numa loja e adquirimos uma garrafa de água. Esta água tem de ser de qualidade, ou seja, tem que obedecer a função para a qual nós compramos-la, que é podermos beber esta quantidade de água saudável, de qualidade, potável. Esta tem de ser uma água que serve
para bebermos. Pode não só servir para lavar, limpar, mas tem de servir para nós bebermos em segurança, sem risco para a nossa integridade física. Se esta água não obedece a estes critérios, se não é saudável, se não é potável, se não serve para nós a ingerirmos, então temos a garantia de devolução e recebimento do nosso dinheiro. Vamos ao fornecedor, água, telemóvel, etc., e pedimos o nosso dinheiro de volta. Temos um mês para pedir o nosso dinheiro de volta. O fornecedor não pode dizer não tenho culpa porque eu não faço esta água. Quem faz é o fornecedor X a quem eu compro. Se não está boa a minha culpa, não podes devolver. Não. O vendedor assumiu este risco quando me vendeu este bem. Sabia que se o bem não fosse útil, de qualidade, então deveria receber o bem de volta e pagar-nos. Portanto, nós temos esta garantia durante um mês de ir devolver o bem que não serve à função para que foi adquirida. Mesma coisa o serviço, não é? Eu adquiro um serviço de limpeza, de construção, seja ele qual for, mesmo um serviço de atendimento. E este serviço pode ser público ou pode ser privado. Portanto, as repartições públicas também têm de nos dar um serviço de qualidade. Eu vou a uma repartição e peço uma certidão. A certidão tem de ser dada corretamente, senão eu quero o meu dinheiro de volta. Não pode ter erros. A certidão tem de ser dada em tempo razoável. Se demorar demasiado, não só eu tenho o meu dinheiro de volta, como eu tenho o direito a ser ressarcido, a ser compensado pelos prejuízos. Sem esta certidão, eu fiquei sem viajar, eu fiquei sem receber um atendimento médico, profissional, seja ele qual for. A repartição pública deve responder, deve compensar o prejudicado consumidor por este prejuízo. Estes direitos são direitos que estão constitucionalmente consagrados, mas também estão naquela lei que é a nossa Bíblia, a Lei de Defesa do Consumidor, que é de 1998, a Lei 88.5 de 98, e que nos dá todos estes direitos. Portanto, relativamente aos bens móveis adquiridos, bens e serviços, temos um mês de garantia, ou devolvemos, se não serve. Relativamente aos bens imóveis, temos um ano para reclamar de que não servem. Portanto, estes são alguns dos direitos que nós temos enquanto consumidores, que devemos exigir sempre que formos atendidos por uma repartição pública ou privada, nós temos direito a um atendimento de qualidade do serviço, serviço médico, o serviço de consumo qualquer, material, de bens alimentares, vestuário, qualquer. Tem de ser restauração, se vamos a um restaurante, a um bar, sempre o serviço tem de ser o atendimento de qualidade, comida de qualidade, o bem de qualidade, em termos de obedecer às funções para as quais nós compramos-las. Senão, devemos reclamar a restituição do montante pago no prazo de um mês. Vamos, durante este mês, trazer sempre informações sobre os nossos direitos enquanto consumidores e solicitar a todos os nossos consumidores que tenhamos a coragem de exigir o seu cumprimento. Quanto mais nós exigirmos o cumprimento dos nossos direitos enquanto consumidores, mais vamos fortalecer estes direitos, mais vamos fortalecer o nosso país, porque um país que defende os consumidores está a defender o seu povo, está a defender os cabo-verdianos, está a defender as funções para que serve. Em 1992, a Organização das Nações Unidas, a ONU, proclama o 3 de dezembro como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O objetivo da ONU é que todos os países membros comemorem a data, gerando conscientização, compromisso e ações que promovam os direitos das pessoas com deficiência.
Enquadrado nesta data, a ADECO ouviu 4 jovens deficientes visuais que expuseram as dificuldades que têm enfrentado para entrar no mercado de trabalho em Cabo Verde. A nossa dificuldade que não tem frente é para nós. A nós não estuda e não termina, não esforça, trabalho que tem. Tem um concurso, esta lança, a nós nunca está selecionado para nós deficientes. Então, uma coisa que sempre está falando, se o governo está investindo no ensino gratuito, eles têm que também estar posto no mercado de trabalho. Então, vale a pena, só não estuda, mas não fica com certificado guardado. Não quer estuda, mas também não quer trabalho, não quer ter nossa autonomia, não quer ter nossa independência. O que tu já te falia é claro que o governo tem feito algumas políticas para sobre emprego. Saber também que o governo e câmaras municipais podiam fazer muito mais, principalmente para pessoas com deficiência, que mim estou a achar que o governo, Estado, não só o governo, que às vezes política conforme é o governo, às vezes coisa de mudar, devia ter algo próprio de Estado, política para pessoas com deficiência, sobre emprego, por exemplo, a nível de educação. Assim, pessoas com deficiência têm facilidade de estudar gratuito, mas vou terminar a escola, vou te tornar estaca zero, porque tem nenhuma forma de empregar ou de fazer um estágio profissional. Vai tentar em estágio, dizemos logo que ali nessa instituição ali que tem remuneração. Tipo, acabou mesmo de fazer estágio ali, que não serviu para nada. Dizer, pronto, ali é uma instituição reconhecida e tem igual a minha licenciatura, dizer, pronto, se ali, dizemos assim, imaginar que é outra instituição. Pronto, quando o pessoal perceber que vou ter uma deficiência, aquele tratamento tem logo que modificar. Pode acabar por sentir um bocadinho diminuído, né? Eu vou ter que entregar os documentos, mas é só para entregar. Né? Então, ficar um bocadinho desmotivado, mas teria de tentar. Está um bocadinho difícil. Botou, por exemplo, aquela política de grátis da base de escolaridade de ensino. Para tentar fazer mestrado, licenciatura, doutoramento e depois que tem emprego, que tem estágio, que tem oportunidades, então a gente fica um bocadinho levado. Se não avançar naquela questão lá ou não. Então, foi claramente que emprego na cabeça é pouco difícil, mesmo difícil para nós pessoas cegos. Muitas vezes nós cegos pode ter um número muito pouco mesmo na nível de emprego na cabeça. E certeza nós todos queremos classificação, de querer nossa vida para melhorar, de querer construir nossa família, de ter nossa família, de querer estar estável, de querer viver de pensão social, que cada dia ano que passa, fica mais desmotivação, da gente cada vez a oportunidade fica mais escasso. Mas a mim não tenho uma experiência para falar. Graças a Deus não consigo em si estágio profissional. Se calhar eu consigo, mas não consigo estágio profissional. Fazer estágios é bom também, ganha experiência, mas falta outra oportunidade, que é emprego, que isso está difícil. Já bater ali para todo lado, nunca não consigo nada. E fazer carta, já não fazer pedir audiência, nunca está conseguindo. Nosso estudo para aprender que lá para pôr em prática. Criar de emprego e esta eu de esta forma tem que ter experiência. Mas se cada ano quer oportunidade, modo de ganhar experiência, nunca. Agora, quero falar que talvez falta regulamento. Nós na lei de Cabo Verde tem a lei de 5% na empregabilidade. Não tem lei de 5%. Vocês abrem uma vaga na instituição, uma vaga, onde tem que estar 5%. Minha fosse concurso, eu concordo para o concurso público de Cabo Verde, a minha não consigo nada. Mas é muitas essas coisas. Desmotivação. O
Natal está chegando e, por causa das celebrações, é comum o uso de luzes e enfeites para decorar as casas. As luzes costumam ser acesas ao longo de todo o mês de dezembro e acabam sendo um gasto extra de energia em um mês em que as contas costumam vir mais caras pelo aumento do uso de eletrodomésticos. E é levando em conta esta questão que o engenheiro Marco Cruz vem nos trazer dicas de como poupar energia nesta quadra festiva. Olá a todos! O Natal e o Ano Novo são épocas de celebração, partilha e união, mas também momentos de maior consumo de recursos como eletricidade e água. Sabia que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua conta e no meio ambiente? Hoje vamos partilhar algumas dicas simples e práticas para poupar energia e água enquanto desfruta das festas e mantém o espírito natalício vivo. Iluminação eficiente. As luzes natalinas trazem magia e encanto às nossas casas, mas também podem aumentar bastante o consumo de energia. Substitua as lâmpadas tradicionais por luzes LED. Elas consomem até 90% menos energia e têm uma durabilidade muito maior, reduzindo também o desperdício de resíduos eletrônicos. Outra dica é instalar um temporizador para controlar o tempo de uso das luzes decorativas. Assim pode programar para que desliguem automaticamente durante a noite ou quando não estão a ser usadas, economizando energia de forma prática e sem preocupações. Desligue os aparelhos em stand-by. Sabia que muitos aparelhos continuam a consumir energia mesmo quando estão desligados? Esse consumo silencioso pode representar uma fatia considerável da sua conta de eletricidade. Sempre que possível, desligue os aparelhos da tomada para evitar desperdício. Isto vale também para carregadores de telemóveis e outros dispositivos que ficam conectados desnecessariamente. Dicas para economizar energia na cozinha. Com as festas, a cozinha torna-se o centro das atenções. Para poupar energia, planeie as refeições e cozinhe em maior quantidade de uma só vez. Isso reduz o número de vezes que utiliza o forno e o fogão. Ao usar forno, evite abri-lo frequentemente para verificar os alimentos. Isso faz com que o calor escape, aumentando o tempo de preparo. Dicas para poupar água. A preparação das refeições é outro momento onde o consumo de água pode ser reduzido. Em vez de lavar frutas e legumes em água corrente, utilize uma bacia. Isso não só economiza água, como facilita a limpeza. Quando for lavar a louça, encha a pia ou use a máquina de lavar louça que consome menos água do que lavar tudo à mão com a torneira aberta. Transforma a economia em uma tradição familiar. Aproveite esse período para criar uma nova tradição sustentável. Envolva toda a família, incluindo as crianças, ensinando-as a importância de cuidar do planeta. Juntos podemos encontrar formas criativas e divertidas de poupar energia e água, tornando a celebração ainda mais significativa. Poupar eletricidade e água durante as festas não significa abrir mão da magia do Natal. Pelo contrário, com essas dicas, pode reduzir os custos, proteger o meio ambiente e ainda inspirar outros a fazer o mesmo. Que tal transformar essa temporada num momento de celebração consciente e responsável? Vamos juntos tornar estas festas ainda mais especiais, cuidando do que temos de mais precioso, o nosso planeta. Festas felizes! A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Conhecer e respeitar os direitos dos outros é o primeiro passo para que a vida social seja civilizada. E é exatamente sobre isso que o Gustavo Ramos vem nos falar nesta edição do programa. Comemora-se anualmente, a 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data é assinalada com o intuito de promover a defesa dos direitos humanos por parte de todos, independentemente da raça, cor de pele, religião, gênero ou opinião política. O tema deste ano é Nossos Direitos, Nosso Futuro Agora.
Segundo a Organização das Nações Unidas, o que se pretende é enfatizar o pleno poder dos direitos humanos como o caminho para o mundo que queremos, buscando a passividade e a igualdade. Um apelo ao reconhecimento da importância dos direitos humanos na vida diária, bem como a relevância do conhecimento desses mesmos direitos humanos por parte da comunidade mundial. São 30 os artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigos estes que englobam um conjunto de direitos universais que reconhecem a igualdade, a dignidade e o valor de cada pessoa. Conhecer, respeitar e fazer cumprir cada um dos 30 artigos plasmados na Declaração Universal dos Direitos Humanos é um compromisso de todos os cidadãos, pois é o primeiro passo para que a vida social seja civilizada. Importância do registro de nascimento. Quem nos fala sobre é a jurista Janice Oliveira na rúbrica Informação Jurídica. O registro de nascimento é um direito fundamental do ser humano. É o documento oficial que comprova a identidade de uma pessoa e estabelece sua legalidade. O registro de nascimento marca o início da vida de uma pessoa. É o direito de todos os cidadãos. É gratuito e de caráter obrigatório. O registro de nascimento deve ser feito logo após o nascimento, num hospital ou nas delegacias de saúde, antes da alta hospitalar. Após o registro de nascimento, é emitido a primeira certidão de nascimento, que é gratuito e essencial para que o seu filho possa ter direito ao abono familiar, ser inscrito no jardim infantil, na escola, ter cartão nacional de identificação, beneficiar de todos os direitos de um cidadão. Este registro confere uma identidade legal à pessoa, reconhecendo-a oficialmente. É crucial para garantir o acesso da criança a serviços de saúde, educação e outros direitos fundamentais. Além disso, é a base para a emissão de outros documentos importantes ao longo da vida. A criança é registrada imediatamente após o nascimento e tem desde o nascimento o direito a um nome, o direito a adquirir uma nacionalidade e, sempre que possível, o direito de conhecer os seus pais e de ser educado por eles. O registro de nascimento garante à criança o direito à identidade, à origem e a uma nacionalidade, e bem assim salvaguardar outros direitos como o direito à educação, o direito à saúde, o direito a um ambiente familiar, proteção contra a exploração e maus tratos, subsídios, o direito à participação na vida social. Em suma, o registro de nascimento é fundamental para assegurar que a criança tem todos os seus direitos e acesso aos serviços necessários para um desenvolvimento saudável e seguro. Um estrangeiro sentiu-se lesado pela falta de qualidade na prestação de um serviço por uma empresa nacional. Pediu o livro de reclamações, mas este foi-lhe negado com o argumento de que só os cabo-verdianos podem fazer o uso do livro de reclamações. Este argumento procede? A DECO responde com a jurista Shirley Graça. Os consumidores têm o direito de reclamar quando um produto ou serviço não tem qualidade ou não corresponde às expectativas. Para que uma pessoa seja considerada consumidor segundo a lei cabo-verdiana, é irrelevante que este seja estrangeiro ou nacional. O consumidor é a pessoa singular que adquire bens ou serviços a um profissional, sendo que esses bens ou serviços têm de estar destinados a um uso particular ou doméstico. Além disso, tendo em conta o princípio da equiparação previsto na nossa Constituição, os estrangeiros e até mesmo os apátridas que residam ou se encontrem em território nacional gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres dos cidadãos nacionais. Assim, se um estrangeiro adquirir um bem ou um serviço de consumo a um profissional, é um consumidor e goza de um conjunto de direitos previstos na lei, denominados de direitos do consumidor, tal como o cidadão nacional. Neste sentido, o fornecedor de bens ou o prestador de serviços é obrigado a facultar imediata e gratuitamente ao consumidor o livro de reclamações sempre que por este lhe seja solicitado.
E quando o livro de reclamações não for imediatamente facultado ao consumidor, este pode requerer a presença da autoridade policial a fim de remover essa recusa ou de que essa autoridade tome nota da ocorrência e a faça chegar à entidade competente para fiscalizar o sector em causa. O que acontece depois de fazer uma reclamação no livro de reclamações? Talvez esta seja a dúvida de muitos consumidores que alguma vez usou o livro de reclamações para manifestar a sua insatisfação perante a compra de um produto ou serviço. E é neste sentido que o Minuto do Consumidor desta edição do programa é destinado a esclarecer os consumidores sobre o que acontece ao fazer uma reclamação no livro de reclamações. O livro de reclamações é uma ferramenta que muitos consumidores já conhecem, mas poucos sabem exatamente como funciona e qual o impacto real de uma reclamação. Quando um consumidor faz uma reclamação no livro físico, a mensagem fica escrita em triplicado. O original segue para a entidade competente, ou seja, a entidade reguladora do setor em causa, que vai analisar a queixa e dar-lhe um seguimento. A segunda cópia fica na posse do consumidor e a terceira permanece no livro de reclamações. São exemplos de entidades reguladoras a ARM, a IGAI ou a ERIS. A queixa tem que ser enviada à entidade competente nos 15 dias seguintes da reclamação e a entidade pode juntar ao documento uma defesa da queixa que recebeu. Por isso, se reclamar, guarde provas que sustentem as suas declarações. Receberá posteriormente a resposta com uma possível compensação se lhe for dada a razão. A sua reclamação não só ajuda a resolver o seu problema, mas também contribui para melhorar a qualidade dos produtos e serviços para os outros consumidores. É por isso que é tão importante que todos exerçam este direito sempre que necessário. Reclamar é um ato de cidadania que dá força ao consumidor e incentiva as empresas a agirem de forma mais responsável. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Mas agora, sinceramente. Rapaz, acho que cancela um gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não gosto, né? Vou saber, fica cool. Depois vou te falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eu tenho que avisar você. Mas se avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, pois estou bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou não vai direto para lá, não vai? Estou não vai. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. No pomo passeio, filho Deus vai levar no tetiga.
Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fica atento e tira as tuas dúvidas. A ADECO é uma autoridade? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. O consumidor financeiro tem o direito de obter das instituições informação completa, atual, objetiva e clara sobre os produtos e serviços financeiros e conhecimentos básicos na adesão aos mesmos, de forma a adquirir habilidades necessárias para fazer escolhas acertadas. Portanto, informe-se sobre o direito do consumidor financeiro à assistência com a jurista Shirley Graça na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. O consumidor financeiro tem direito à assistência por parte das instituições financeiras. Especificamente, este direito engloba informação e esclarecimentos. Os consumidores têm o direito de serem esclarecidos de modo adequado pelas instituições financeiras sobre as características essenciais dos produtos e serviços financeiros, de modo a colocá-los em posição que lhes permita avaliar se o contrato proposto se adapta às suas necessidades e à sua situação financeira. Isso inclui detalhes sobre taxas, condições, riscos e benefícios. Assistência na resolução de problemas. Os consumidores têm o direito de receber ajuda das instituições financeiras para resolver problemas relacionados aos produtos e serviços adquiridos nestas instituições. Isso pode incluir suporte técnico e esclarecimento de dúvidas, sendo certo que as instituições financeiras devem ter meios adequados e funcionais para resolver problemas de forma célere e diligente. Apoio em situações de vulnerabilidade. As instituições financeiras devem oferecer assistência especial a consumidores em situações de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência ou aqueles que enfrentam dificuldades financeiras temporárias, garantindo que eles recebam um tratamento justo e equitativo. Proteção contra práticas abusivas. As instituições financeiras devem proteger os consumidores contra fraudes e garantir que os contratos sejam justos e transparentes. Mantenha-se informado sobre os seus direitos como consumidor financeiro. Conhecer os seus direitos pode ajudá-lo a identificar e reagir a práticas injustas de maneira mais eficaz. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. E nesta edição da rúbrica Educação Financeira, a economista Herman Freire vem nos trazer dicas de como criar um orçamento para este período natalício. Planeamento de Natal. Como criar um orçamento para presentes e festas?
O Natal é repleto de eventos especiais, celebrações e tradições que nos inspiram a compartilhar momentos com amigos e familiares. No entanto, esse período pode trazer grandes desafios financeiros se não houver um planeamento adequado. Criar um orçamento é a melhor maneira de garantir que aproveite as festas sem prejudicar sua saúde financeira. Aqui estão algumas dicas práticas para organizar suas finanças de Natal. Estabeleça um limite de gasto total. Antes de começar as compras, defina o valor total que pode gastar sem comprometer outras áreas importantes da sua vida financeira. Esse montante deve ser baseado em sua renda disponível, considerando que também precisa cobrir as despesas regulares do mês, como contas e alimentações. Segundo, divida o orçamento por categorias. Uma vez que o valor total seja definido, divida-o em categorias como presentes. Inclua uma lista de todas as pessoas que deseja presentear e estimule um valor máximo para cada presente. Considere opções mais econômicas como presentes personalizados ou feitos à mão. Festas e alimentação. Calcule os gastos para as ceias e jantares, incluindo alimentos, bebidas e itens decorativos. Plane os pratos com antecedência e priorize ofertas. Terceiro, seja criativo com os presentes. Nem sempre é necessário gastar muito para agradar alguém. Presentes personalizados como um cartão escrito à mão ou presentes feitos em casa como receitas ou artesanatos são alternativas econômicas e significativas. Além disso, considere organizar um amigo secreto entre familiares e amigos, reduzindo o número de presentes que precisa comprar. Para evitar dívidas e começar o próximo ano com tranquilidade financeira, é essencial adotar uma abordagem consciente e bem planeada. Cuide de si, cuide de seu dinheiro. E a rubrica Consumo Consciente traz a segunda parte das 6 perguntas do Consumo Consciente que ajudam na reflexão antes, durante e após a compra nesta quadra festiva. Olá, olá, consumidor consciente! O último mês do ano é sinónimo de festas, confraternização entre amigos, colegas de trabalho e família. Muitas dessas ocasiões envolvem a troca de presentes e mesas fartas, muita comida e bebida para celebrar o ano que termina e a chegada de um novo ano. O Natal é um momento que tudo isto está presente. Estar com pessoas que fazem parte da nossa vida, comer, beber e presentear. Os exageros desta época do ano são comuns e, infelizmente, eles trazem um impacto negativo para a nossa saúde, para as nossas finanças pessoais e também para o meio ambiente. E aproveitar estes momentos é ótimo, mas é necessário e é possível festejarmos com consciência. No momento da compra, existem 6 perguntas que podem ajudar-nos a fazer escolhas de maneira mais consciente. Na semana passada, eu falei sobre 3 delas: por que comprar, o que comprar e como comprar. E hoje eu começo com a 4ª pergunta: de quem comprar? Nem sempre é fácil para o consumidor, mas na medida do possível é importante procurarmos informações sobre o fabricante e o fornecedor que estão a fabricar e a vender produtos com as características do que você vai comprar. Sempre que puder, acompanhe as notícias de fontes confiáveis e tente descobrir informações sobre a produção, se há cuidado no uso dos recursos naturais, se os funcionários são bem tratados, se há respeito à comunidade local, se há uma preocupação da empresa com a conservação do meio ambiente. Desta forma, o consumidor mostra que o seu poder de compra permite valorizar as empresas que cuidam melhor da sociedade e do meio ambiente. Uma vez conhecidas as características dessas empresas, para decidir de qual comprar, avalie também os critérios como a qualidade, a durabilidade e a segurança dos seus produtos, além, claro, do preço. A ideia não é chegar a um veredito absoluto sobre qual empresa que produz o melhor produto, mas levar em consideração os impactos da sua produção, uso e o descarte, na medida do possível, antes de definir de quem comprar, o que é possível quando se compra por impulso, tirando dúvidas e fazendo uma compra mais consciente.
Caso uma empresa tenha os seus produtos certificados, fica mais fácil identificar o seu melhor impacto, ao menos em alguns aspectos importantes. Existem alguns certificados no mercado, alguns deles representando a certificação pela qual passou o produto, os processos e serviços de acordo com os princípios e as boas práticas internacionalmente aceitos. Existem, por exemplo, certificação em boas práticas de fabrico e análise dos perigos e pontos críticos de controle do setor alimentar. Ao mesmo tempo, dizer não aos produtos contrabandeados ou piratas significa dizer não às empresas que adotam essa prática e, nesse sentido, faz parte desta etapa de escolha da empresa da qual comprar, evitando estar associado ao crime ou práticas que vão contra a legislação do país, além de geralmente terem produtos de má qualidade. Neste caso, vale a frase: o barato pode sair caro. E não se esqueça de verificar se a empresa tem uma boa reputação no atendimento ao consumidor. Faça uma pesquisa para saber se há muitas reclamações de pessoas que consumiram o produto ou o serviço dessa empresa. Informe-se também sobre a assistência técnica para que você seja atendido com eficiência caso tenha algum problema após a compra. A pergunta seguinte, ou a quinta pergunta, é como usar. O consumo consciente não termina quando você faz o pagamento. Quando você leva o produto para casa, é preciso dar uma vida longa a ele. Para isso, é preciso que ele seja bem cuidado, guardado e usado, de forma a não se danificar. É um grande desafio estender ao máximo a vida útil do que compramos. Devemos aproveitar bem o produto comprado, evitando dessa forma a necessidade de uma nova compra em curto período de tempo e os impactos associados à fabricação, transporte e ao descarte de produtos. Caso se trate de um alimento, por exemplo, é preciso que ele seja guardado ou refrigerado em um local onde não estrague rapidamente, seguindo as instruções de embalagem, caso existam. Organização é importante para que este alimento fique visível e não seja esquecido no fundo do frigorífico ou do armário. Antes que um alimento estrague, tente transferi-lo ao congelador ou faça uma doação para quem tiver disposição de consumi-lo rapidamente. Com frutas que estejam maduras, por exemplo, é possível preparar geleias que vão durar mais tempo. Congeladas, elas servirão para fazer caldos ou sucos no futuro. Já as sobras, os talos e as cascas de frutas e vegetais podem ser utilizados em outras receitas, evitando assim o desperdício alimentar. Se o produto for uma roupa, é preciso que o consumidor conheça a forma certa de fazer a lavagem e a secagem da peça para que ela seja preservada. E se a peça furou, rasgou e desbotou, trate de procurar uma solução. Com criatividade, você prolongará a vida útil da peça de roupa e economizará recursos e dinheiro. No caso, por exemplo, de eletrónicos, é importante que eles não fiquem ligados desnecessariamente. Conheça as suas funções para que não haja desperdício de energia. No caso das máquinas de lavar roupa ou louça, por exemplo, busque usá-las na capacidade máxima para que a água não seja desperdiçada. Como descartar é a sexta pergunta. Lembre-se, aquilo que não tem mais utilidade para você pode ser interessante para outra pessoa. Por isso, avalie antes de deitar qualquer produto fora. Caixas e embalagens podem ter outra utilidade. Roupas antigas podem ser adaptadas, móveis reformados e eletrodomésticos consertados, além de poderem ser doados ou trocados. Quando realmente o produto tiver sido explorado ao máximo, é preciso fazer um descarte adequado, reduzindo ao máximo os impactos negativos na sociedade e no meio ambiente. E alguns materiais podem ser reciclados, por exemplo, embalagens de plástico e de vidro. O lixo orgânico pode ser compostado, produzindo adubo que pode ser doado ou usado no seu próprio jardim. E recorde-se de que não existe deitar fora. O fora é dentro do nosso próprio planeta, onde todos nós vivemos. É possível tornar esta época do ano ainda mais especial ao fazer estas 6 perguntas antes de uma compra. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? E como descartar? Você fará parte de um movimento transformador. Mesmo os seus pequenos atos de consumo, se forem repetidos por um longo período de tempo, têm um forte impacto. Por isso, faça a diferença e seja um exemplo para as outras pessoas. Compartilhe, presenteie, foque essas 6 perguntas do consumo consciente para multiplicarmos essa prática positiva. Um dezembro consciente a todos os consumidores.
E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque o sócio da ADECO é um consumidor empoderado. O programa de hoje já chegou ao fim. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram do outro lado durante esses minutos. Lembrem-se sempre que um consumidor informado vence qualquer desafio de consumo, pois informação é poder. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.